Essa sessão é totalmente favorita para mim. Do que a gente fez Deus. no último, que é pra ti não. Para mim é mais difícil. Nossa. É que eu acho que a gente vai aprendendo a curtir muito essa coisa de dar opinião, falar de improviso à medida que pega a arte de ressignificar, que foi o que a gente viu no último capítulo ali. Eu quero me lançar um desafio online, ao vivo, que é o seguinte. Esse vídeo é para discordar empaticamente. O Juliano preparou temas surpresa e eu quero convocar alguém aqui da sala que está filmando com a gente de dar uma opinião, dizendo eu sou a favor ou contra o tema que o Juliano vai lançar. Até porque, para dificultar, a ideia de perguntar para alguém da sala, porque provavelmente a minha opinião ela já saberia. Então, para não ter isso, eu ainda por cima vou perguntar para outra pessoa se sobre o tema que eu escolhi, ela é contra ou a favor. E essa pessoa, a Vanessa, vai ter o desafio de discordar empaticamente da opinião dessa pessoa. E outra, discordar, a gente no outro vídeo lá falou da tatuagem. Aí se a gente perguntasse, e eu sou a favor, e aí de repente a Aline fala que ela é a favor, eu sou obrigada a ser contra nessa técnica. Então o desafio é grande. É isso aí. Online, vamos ver o que vai acontecer. Então o tema de agora é discordar empaticamente. O Ju vai lançar o primeiro tema e a Aline que está aqui junto com a gente vai dizer se é a favor ou contra. Perfeito. O tema é drogas e você é a favor ou contra drogas? Eu sou contra. Você é contra. Então é contra. Sou contra. Tá. Então, eu tenho que ser a favor. Eu fico desafiada com o teu ponto de vista, especialmente porque eu amo fazer palestra. Eu amo isso aqui que a gente está fazendo. Se tem alguma coisa que efetivamente eu curto na vida e que por coincidência eu comecei esse vídeo dizendo é o que eu tô fazendo agora. Que é pensar em histórias, que é imaginar como compor cenários diferentes com as mesmas histórias. E uma das coisas que mais me encanta é que com algumas ferramentas tu consegue falar melhor. Eu sou tão viciada, tão apaixonada pelo meu trabalho, que nos últimos anos, desde que eu comecei a trabalhar, a quantidade de cursos, de metodologias, de ferramentas é muito grande. Imagina, a gente desenvolveu mais, sei lá, de 80 diferentes ferramentas, porque para mim é um super vício mesmo. Eu vejo que eu sou a favor do tipo de droga que coloca a gente no autodesenvolvimento e no autoconhecimento, que faz com que a gente evolua todos os dias, e usando esse ponto de vista eu sou a favor das drogas. Ai, que horror! É impressionante, a técnica funciona, né? Não tem jeito. Lembrando, gente, quando a gente é um bom orador, a gente não se apega ao significado. Porque imagina a saia justa, que é discordar, Sim. me mostrando que há um ponto de vista que eventualmente pode ser favorável ao uso de uma droga que te faça muito bem. Inclusive nos processos de autocura, quando eu substituo uma paixão por outra. Né? A pessoa fala, não, nem sempre droga é uma coisa que faz mal. Claro. Então, usando esse Até porque ponto a droga, de vista... até porque, sei lá, se eu colocar a droga como uma droga farmacêutica, por exemplo, ela é a cura. Se eu fosse pensar Eventualmente, nesse caso, sim. eventualmente sim. Eventualmente sim. E aí eu preciso sustentar emocionalmente, empaticamente, dizendo, Perfeito. olha, se você entende o que eu estou dizendo, então você também será a favor. Né? Excelente. Vocês notaram que no começo eu usei uma ferramenta, aliás, não é bem uma ferramenta, porque toda vez que a gente vai discordar, existe uma técnica chamada amortecedor, que auxilia a conexão entre aquele que discorda comigo e eu. Então a Aline disse, eu sou contra. Perfeito. Quando ela disse eu sou contra, vocês notaram que eu falei me senti desafiada. Quando eu disse me senti desafiada, eu não discordei dela. Eu sustentei a pergunta, eu me engajei no discurso com ela, eu entrei no jogo. Então, amortecedor pode ser me sentir desafiada, não pode ser desonesto para amortecer. Me senti desafiada. Foi surpreendente a sua pergunta. Obrigada por me dar a chance de falar sobre isso. Nossa, que assunto poderoso. Eu valido a discordância, eu valido a opinião, amortecendo. Então, é importante que a partir de agora, toda vez que alguém for concordar ou discordar, que eu sustente, que eu valide a pergunta dizendo obrigada pela pergunta, gostei do desafio. Eu lembro que quando eu fiz o curso, e isso eu utilizo até hoje, esse amortecimento, ele nos dá o tempo para pensar na história que a gente vai utilizar para poder discordar. Porque muitas vezes, o primeiro momento, se eu fosse a favor das drogas, por exemplo, ou se eu fosse contra como ela,
e eu preciso discordar, eu não quero dar a opinião, eu preciso de um tempo para pensar qual história vai ser. No momento em que eu estou amortecendo, eu já ganhei o tempo necessário para poder... Tu tem ali 4 ou 5 segundos para resgatar qual é a história A história na tua que eu vou cabeça. utilizar, é isso aí. Ah, um outro ponto. Quando a gente usa amortecedor, a gente tem que tomar cuidado com... Gostei muito da tua pergunta, mas... Falou mais, já ferrou. é a mesma coisa que o não. É a mesma coisa que não concordo contigo. Não concordo contigo, exatamente. Então, a dica é, nós já aprendemos 2 estruturas de comunicação. Por que eu conto essa história e com base na minha experiência. Quando eu dou uma opinião, eu vou direto para a história. Eu amorteço, direto para a história. E só no fim, eu dou minha opinião. Da mesma forma que tu colocou antes, né? Que no momento que você fala o mas, a pessoa já não mais está te ouvindo dali para frente. Você falou mas, ela fala, pronto, já vai dizer que, sabe, já está contra. Já está contra. Já criou um inimigo do outro lado. Exatamente. Né? Enquanto você está contando a história, concordando com ela, né? Exato. Você vai fazer com que a pessoa ouça a tua história. Top. Ótimo. Vamos fazer mais um desafio, não? Bora. Eu gosto muito dessa sessão. Eu sou viciada. Então, próximo tema, eu vou perguntar para a Aline de novo. Você é a favor do aborto? Esse foi o meu amortecedor. Lembrando, essa primeira reação da coach que vos forma é porque nós estamos em família aqui. Você é a favor, então eu tenho que ser contra. É realmente um assunto profundo, né? Em 2011, quase 2012, eu morava no prédio onde hoje eu comprei um apartamento. Estou comprando um apartamento. E eu gostava demais de morar lá. Só que a estrutura não permitia que eu crescesse porque o meu apartamento cabia eu e mais um atendimento e eu queria atender grupos. Não tinha mais como evitar que isso acontecesse. Eu já estava atendendo em hotéis aqui em Floripa, na FGV, com quem a gente tinha uma parceria na época. E surgiu uma oportunidade que foi muito desafiante, porque por eu ter home office, eu recebi do meu condomínio uma carta de advertência, dizendo que eu deveria tirar de lá o meu escritório. E eu me vi, ou eu faço alguma coisa ou eu não faço. Não tinha o que fazer, né? E naquele dia eu entrei no computador, fui procurando nas imobiliárias aqui e encontrei, a primeira casa que apareceu foi essa aqui. A primeira, no site eu falei, meu Deus, tem pé direito duplo, tem coqueiro, tem subidão, tem tudo que eu sempre sonhei no mesmo lugar. E não tinha volta. Eu amei o lugar, eu não tinha como continuar no prédio, porque também tinha a decisão de não aceitar aquela advertência, porque eu não concordava com ela, né, mas estava lá divertida. E naquele dia eu fui atrás de tudo que eu precisava para conseguir fazer acontecer e fazer nascer essa casa. Eu sou contra a todo momento em que a gente decide por largar o nosso sonho. Se eu tiver que ser contra o aborto, eu sou contra quando eu digo abortar um sonho porque alguém diz que a gente tem que ser menor. Tirar o nosso escritório de lá porque não combina, porque não é o que o prédio oferece ou aceita. Que nas horas em que a gente se vê desafiados a abortar os nossos sonhos, que a gente diga, não, eu vou lutar por ele porque o negócio é como um filho para nós. E se for para abortar isso aqui, eu sou bem contra. Perfeito. Muito bom. De novo, né? É uma sessão difícil porque quando a gente vê as histórias da forma que ela vem, e aí fala assim, cara, no final veio uma história que de fato discorda e que parece que não discorda, porque parece que é uma opinião tão distante do que o assunto que a gente lançou, que torna-se gostoso de ouvir. Pois é. E na minha visão, os diálogos com base nessa ferramenta que a gente está aprendendo, eles são diálogos maduros. Porque tu permite que o outro sustente a opinião, assim. Se a gente fosse ser literal, ia ser muito complicado ter paz, né? Até porque se eu não sou uma especialista em determinados assuntos, se eu não sou uma tatuadora, se eu não sou se eu não estou grávida, como, sem a propriedade efetiva sobre aquele assunto, eu pretendo me posicionar? Eu preciso dizer como eu me sinto com relação àquele assunto. Perfeito. Né? A grande sacada desse capítulo, quando a gente fala de discordar empaticamente, é garantir que, com base nas histórias que a gente foi construindo durante o módulo, a gente consiga ressignificar os temas. Que a gente consiga se apropriar cada vez mais das nossas experiências, sustentando as nossas opiniões. Então, o bom orador, o bom coach que está saindo formado daqui, ele tem a capacidade de expandir a visão dele sobre cada um dos temas. Exatamente, perfeito. Né?
No próximo vídeo, a gente vai aprender a falar de improviso. Depois de dar opinião e de discordar empaticamente, falar de improviso é um desafio muito mais simples do que pode parecer. Então, a rota de ação para esse módulo, fiquem atentos, atentas, que no próximo vídeo a gente aprende a falar de improviso. Até lá. Foi ótimo, adorei. Até lá e boa sorte nos treinos. Vale a pena.